Vamos em seguida assim com o André Cavalieri. Pode trazê-lo, porque ele vem aqui para falar sobre o Disque Censo. O que está acontecendo? Muita gente não está em casa, às vezes, quando o censo vai, que a família inteira trabalha fora. Tem situações que as pessoas têm medo por achar que pode não ser do censo. Olha, por várias razões, muita gente não foi censitada, não passou pelo censo, e o censo é muito importante. Sem saber quantos somos, como vivemos, o que buscamos e desejamos, nós não daremos a informação necessária, por exemplo, para o investidor, para investir, e consulta essas pesquisas todas. Nós não daremos uma ajuda para que os investimentos do setor público também sejam baseados em realidade, na nossa realidade. Em 5 anos, 10 anos, muda muita coisa. E para orientar os planos de orçamento dos governos e tudo, a iniciativa privada para os empresários investir, para uma série de situações, o censo, a pesquisa do IBGE é fundamental. Ela acaba se revertendo em benefício para todo mundo. Mas nós temos que responder a ela. Só que o censo, nesta vida moderna em que o casal trabalha, por exemplo, às vezes chega lá, não tem quem responda pela família. Ou chega lá, tem uma pessoa, nesses tempos de tantos farsários, mas eu não sabia que era do censo, eu fiquei na dúvida. Tá. Então tem situações das mais diferentes que não permitiram que a pesquisa chegasse realmente a todo mundo. Por isso, eles tiveram a ideia do Disque Censo, para quem não respondeu essa pesquisa. É por telefone, por meio de um telefone, e para esclarecer melhor para vocês como é isso, o Adalberto vai conversar com André Cavalieri. Ele é o coordenador do Censo Regional de Araraquara. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes, bom dia a todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre o censo. André, o prazer é nosso. Muito obrigado por atender o nosso pedido e falar um pouquinho do censo que está sendo realizado aqui na nossa região, já que você é o coordenador do Censo Regional de Araraquara e também de Matão. Voltado para Matão, como que está o censo nosso aqui? Chegando ao final, André? Estamos na reta final. Nós fizemos toda a cobertura do município de Matão, incluímos todos os endereços. Agora nós estamos fazendo a parte de refinamento aí. Aquelas domicílios onde a gente ainda não foi, não conseguiu entrevistar, não encontrou morador, às vezes tem alguma recusa ali, a gente continua insistindo para melhorar esse índice de coleta. Bem, André, o censo é realizado de 10 em 10 anos, nós atrasamos um pouquinho devido à pandemia, né? Estamos aí em 2022, foi quando começou o censo. E a gente percebe, André, principalmente eu que já acompanhei os outros censos, que esse censo parece estar sendo um pouquinho mais difícil de ser aceito pela população. Isso acontece só aqui na cidade de Matão? Você tem percebido também em outras cidades da nossa região? Isso está acontecendo no país todo, né? Eu posso falar com mais propriedade aqui da nossa região, que é por onde eu respondo, né? Aqui da agência Araraquara. Mas acontece no país todo, né? A expectativa é que a gente chegue aí a 213 milhões de habitantes no país, mas até agora contamos 180 milhões aproximadamente. Então a gente ainda tem mais 30 milhões para contar. Então esse panorama hoje é do país todo. Qual que é a maior dificuldade hoje do censo, das pessoas em receber a pessoa responsável pelo censo? Qual que é a maior dificuldade que é encontrada hoje? Eu diria que a principal dificuldade hoje é encontrar um morador. Né? O recenseador ele passa, registra o domicílio, né? Cadastra o endereço, classifica ele, seja como um domicílio ali ocupado, né? Que tem alguém morando, mas normalmente ele tem que retornar muitas vezes para conseguir realizar a entrevista. Né? Então isso acaba tomando um bom tempo, né? Porque ele retorna em diferentes horários, diferentes períodos, até conseguir encontrar esse morador e realizar a entrevista com ele. E tem que voltar. Nesse caso, se a pessoa passou durante a semana, a gente percebe que para a realização do censo, se não encontrou a família em casa, se não encontrou o morador, isso pode acontecer no final de semana. Como é que funciona essa volta para ter essa informação? O recenseador ele não tem um horário fixo de trabalho, né? Ele é remunerado por produtividade. Então, ele tenta, né, sempre encontrar o morador. E quando ele realiza o questionário, é que ele vai receber por isso. Então, ele trabalha fora de período comercial, né? Trabalha muitas vezes à noite, trabalha de fim de semana, que são horários onde a gente tem uma tendência maior a encontrar as pessoas. André, aqui na cidade de Matão, não sei se Araraquara também, no início a gente teve dificuldade de ter o recenseador
Hoje está completo? Isso está acontecendo normalmente? Essa dificuldade ela permaneceu ao longo do censo todo. Não foi só uma realidade aqui de Matão, nem só da área Araraquara. Ela foi no país todo, mais pronunciada aí no estado de São Paulo. Então, em momento algum, a gente trabalhou com o quadro completo, né? Na melhor das hipóteses, aí a gente chegou a 60% do quadro previsto inicialmente, né? Mas não estamos com o quadro completo. Agora que a gente está na fase final de coleta, só fazendo aí essa depuração, né? Esse ajuste fino, então nós estamos trabalhando com uma equipe aí mais restrita, uma equipe menor, mais coesa e mais fácil de gerenciar. Imagino que foi devido a isso, né, André, que acabou se prorrogando o censo por 2 vezes. Era para ter terminado em dezembro, agora já está no começo de janeiro, e é claro que já na parte final, né? Sim, sim. Esse foi o principal ponto que a gente teve, né? Como tínhamos uma menor disponibilidade de mão de obra, por óbvio, a velocidade da coleta foi mais devagar. Tivemos também essa questão da resistência dos informantes, né, em prestar informações, dificuldade de encontrar morador. Então, esses foram aí as 2 principais causas desses 2 adiamentos que a gente teve do prazo final. Bem, a gente sabe aí que a maioria dos moradores, hoje em dia, com tudo que acontece no mundo, acaba ficando desconfiado. E por várias vezes, nós conversamos com representantes do censo aqui da cidade de Matão, de Araraquara também, falando que as pessoas estão uniformizadas, existe um crachá. Isso continua ainda acontecendo, né, André? Sim, sim. Todo o agente de coleta, ele vai devidamente paramentado, né? Tem o boné, tem o colete, tem um crachá. Nesse crachá tem um número de matrícula que, inclusive, é possível, através do site Respondendo IBGE. Só dá um Google ali, digitar Respondendo IBGE, vai abrir uma página onde se coloca a matrícula desse recenseador e é possível confirmar a identidade dele, né? Todo servidor do IBGE consta nesse banco de dados. Bem, para acabar um pouquinho com essa dificuldade de chegar até a população, para pegar toda a pesquisa, que é importante essa pesquisa, viu, gente? Daqui a pouquinho eu vou falar com o André a respeito disso. O IBGE lançou o Disque Censo, para quem não respondeu a pesquisa ainda. Como que vai funcionar isso? Conta pra gente. O Disque Censo foi uma novidade, né, que ele começou a ser implantado no final do ano passado. A partir dessa semana agora ele está disponível para todo o estado de São Paulo. Então é um número, né, um tridígito, 137. Morador que não foi recenseado, ele disca nesse número, 137. O atendente vai fazer um registro, né, dessa ocorrência, vai registrar lá o nome do morador, todos os dados de contato, né, o endereço dele. Posteriormente, né, a central de atendimento do 137 vai repassar esses dados para nós aí da agência Araraquara e nós damos o devido encaminhamento, seja respondendo aí, seja abordando esse morador por contato telefônico ou presencialmente para a gente realizar o questionário com ele. Então é muito importante, né, essa iniciativa do IBGE aí. O censo, então, agora você que está ouvindo a gente, se você não recebeu aí o representante do censo na sua residência, fazendo aí a pesquisa, o número é 137. 137, você liga, se identifica, passa todos os documentos que foram pedidos, e aí você já faz parte também do censo. É importante essa participação. 137 é o telefone. Nós tivemos aqui, André, alguns dias atrás, pessoas falando que não recebeu o representante do censo na residência. Pessoas, por exemplo, que moram no fundo, tem a residência na frente e uma edícula no fundo. Nesse caso, como que é realizado o trabalho? O IBGE ele cadastra todos os endereços, independentemente de ser um frente, um fundos, se tem ali, por exemplo, um predinho de 2 andares, né, registra, tudo é registrado. O que acontece muitas vezes é que o recenseador ele não encontra o morador. Ele registra esse endereço, muito provavelmente esse endereço está lá registrado no nosso banco como ocupado, mas aí o morador retorna 1, 2 ou 3, até 4 vezes, que é o mínimo que a gente pede, e ele não encontra o morador. Então esse domicílio ele fica ali com um morador ausente. Ele está registrado como endereço, que tem morador, ele vai ser contado posteriormente o morador desse domicílio via um tratamento estatístico, mas naquele momento ali não foi possível, né, realizar a entrevista. O que a gente orienta agora é para essas pessoas ali, né, que estão se queixando disso, ligar para o 137 e a gente vai encaminhar um representante lá para realizar essa entrevista. André, por que é importante o censo, a realização do censo, principalmente para os municípios, para o Brasil todo, né? Essa é uma pergunta que ela é muito simples e ao mesmo tempo muito difícil de responder. Eu acho que a gente poderia ficar falando horas sobre isso. Mas vamos pensar que todo planejamento público e mesmo planejamento privado da próxima década vão se assentar em cima desses dados, né? Porque não é só a contagem da população.
A gente vai estabelecer ali um perfil demográfico, né? A gente vai saber em cada bairro quantas pessoas moram, quantos são idosos, quantos são mais jovens. Então, se a gente tem um bairro de periferia ali que ele está crescendo mais, e eu tenho muitas pessoas mais jovens que estão tendo ali seus filhos, eu vou, por exemplo, precisar construir uma creche ali. Ao mesmo tempo, eu posso ter um outro bairro onde eu tenho uma predominância de uma população idosa. O ideal seria eu construir, de repente, um posto de saúde ali. Então, todo esse planejamento dessa próxima década vai estar baseado em cima dos dados do censo, né? Toda a nossa qualidade de vida depende disso, né? Lá na ponta. Então, é extremamente importante um censo. Eu acho que até chega em algum momento que é até redundante a gente falar sobre isso, mas tem que ser falado. É verdade, é sempre bom levar informação para que você, ouvinte, fique muito bem informado. Estamos chegando à conclusão do censo 2022, tá? Estou aqui conversando com o André, ele que é responsável pelo censo de Matão, da nossa região de Araraquara. André, a conclusão do censo, tem uma previsão para saber quando termina? E outra pergunta já faço, chega para a gente, não é oficial, que muitas cidades estão sendo surpreendidas com o número de habitantes. A previsão nossa é terminar a coleta agora no final de janeiro, dia 31. Né? Respondendo a sua outra pergunta, a questão do número de habitantes. Né? A gente tem que entender que o último censo foi lá em 2010. Todos os outros dados que a gente tem de população desses 12 anos, eles são estimativas. Estimativas são expectativas, e expectativas nem sempre são realizadas, nem sempre acontecem, né? Então, eu vou dar aqui um exemplo, que é o caso Brasil, que acho que fica fácil para a gente entender, né? Partindo mais do alto. A expectativa é que o Brasil tivesse 213 milhões de habitantes, segundo a estimativa 2021. Pelo que foi contado até agora e pelo que o IBGE espera contar até terminar esse censo, talvez a gente chegue ali em 206, 207 milhões. Então veja que nível Brasil a gente já teria uma diminuição. Né? Então, de maneira geral, todos os municípios vão enfrentar não uma diminuição, mas um não atingimento dessa expectativa. Né? Então isso é um fato que hoje é generalizado, ele é um panorama do país. A gente que é leiga no assunto acaba imaginando, se o censo foi feito em 2010 e só agora, a cidade teve mais bairros que foram criados, então a cidade cresceu, o número de habitantes cresceu também. Por exemplo, no caso de Matão é registrado 83.170 habitantes. Essa foi a estimativa nesse período, tá? É uma estimativa, como o André acabou de falar, foi a estimativa do período. Você tem algum número que você possa passar? Eu sei que é cedo ainda, porque você não finalizou o censo de Matão, referente ao nosso município? O IBGE divulgou um dado agora, no início do ano, né? Ele inclui a contagem, os moradores que a gente já contou, e mais uma estimativa do que faltaria contar nesse censo. Então seria uma estimativa atualizada com base nesse censo. Para Matão seria um número aí de aproximadamente 77 mil habitantes. De 83.170, que era a estimativa durante esse período de 2010 para cá, hoje essa estimativa seria 77 mil habitantes. Então, abaixo do que era estimado durante esse período. Sim, sim. A gente tem que entender que a estimativa, né, desses 12 anos que a gente teve, ela previu um crescimento anual ali relativamente constante para quase todos os municípios. Crescimento esse que pode não ter acontecido, né? A gente observa isso, é muito claro no nosso cotidiano, que os casais estão tendo cada vez menos filhos, ou até não tendo filhos, né? Então a velocidade de crescimento da população brasileira hoje, ela está muito mais devagar do que na década anterior. Só confirmando, André, mais uma vez, para quem acompanha a gente e ainda não respondeu ao censo, agora nós temos o Disque Censo. Mais uma vez, como vai funcionar esse Disque Censo? Então, recapitulando ali, né? Morador que não recebeu o agente de coleta, não recebeu o recenseador ou mesmo um supervisor ali para realizar a entrevista. Disca 137, ele vai ser atendido. Ali na central de atendimento vão ser coletados os dados dele, endereço, que é o fundamental, nome e um contato. De posse disso, a central de atendimento encaminha para as agências responsáveis, né, no nosso caso aqui Araraquara, e aí nós repassamos isso para os nossos postos de coleta para realizar a visita ao morador ou fazer a entrevista por telefone, se for o caso. Mais alguma informação importante, André, para a população que nos ouve de Matão, também da região? Mais um pedido, muito mais um pedido que uma informação, que é para atender os nossos recenseadores. Ficou em dúvida, né? Liga
liga no 0800 do IBGE, ou então entra ali, dá um Google, respondendo IBGE, coloca a matrícula ali, se certifica, né, que é um agente de coleta do IBGE e atenda o nosso agente de coleta. Né? Eles estão fazendo um trabalho extremamente importante para o nosso país, um trabalho difícil, né? É o trabalho deles, eles ganham por isso, então vamos ser solidários com eles, né, que estão trabalhando, e vamos exercer o nosso dever de cidadão aí, porque esse dado, todo o benefício que a gente vai receber disso vai retornar para nós mesmos, né? Com certeza. Muito obrigado, André. Um bom dia para você, um feliz ano novo. Eu que agradeço a oportunidade, eu sei do alcance que vocês têm aqui na cidade, desejo um feliz ano novo também para todos vocês e para os espectadores. Conversamos com André Cavalieri, coordenador do Censo Regional de Araraquara, falando a respeito do lançamento do IBGE do Disque Censo, que é 137.